Bom dia! Com grande alegria, com grande felicidade, que nós estamos aqui agora, mais uma vez, nos reunindo aqui no GEPA, para poder falar de Deus, falar do amor, fazer esse encontro de luz, esse encontro de paz, esse encontro de bênçãos. Então, nós, mais do que nunca felizes, porque vocês vão estar aí vendo já nas filmagens que mudamos a carinha da nossa casa, né? Já está mais bonitinho, nossos quadros estão botando, que era uma coisa que a gente estava muito com saudade dos nossos quadrinhos, porque trazem muitas lembranças boas, muitas marcas da intervenção dos espíritos, da intervenção deles conosco. Cada quadro tem uma história, tem um porquê. Acho que um dia tem que fazer uma palestra só para contar a história dos quadros, né? Porque eles têm aqui para nós todo um significado. E com essa alegria, com esse amor, a gente ainda tem aqui a honra de uma surpresa para vocês hoje, né? Um trabalho maravilhoso do nosso amigo Celso, que vai estar abrilhantando-nos com a palestra. Mas, primeiro de tudo, vamos nos colocar em luz, em amor, em atitude de gratidão. Mais uma vez, grato, Senhor. Mais uma vez, envolvido no teu amor, no teu carinho, na tua bênção, envolvido na tua bondade, na tua felicidade. Mais uma vez, envolvido em ti, envolvido no teu carinho. Mais uma vez, Senhor, agradecidos muito por podermos trabalhar na tua seara. E nessa gratidão imensa, nesse amor imenso, nós te louvamos. Obrigado por nos ter criado. Obrigado por permitir que trabalhemos. Obrigado por permitir que façamos de nossa vida um hino de amor. Na tua graça, no teu amparo, nos colocamos hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Bom, eu não vou ficar falando muito, porque vocês sabem que eu tenho esse pequeno problema, começa a falar, não para mais, né? Então, não vamos aqui perder nosso tempo. Vamos dar espaço para o Celso, que ele tem muito para fazer. Tem livro novo, tem esse trabalho maravilhoso para vocês conhecerem. Eu vou deixar que ele conta, tá? Se ficar dando spoiler, não tem graça. Então, beijo a todos, muito obrigado. E com vocês, Celso. Bom dia. Muito bom dia. Eu sei que está meio friozinho lá fora, mas eu acredito que esse bom dia pode melhorar. Então vamos tentar mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o lançamento do livro A Marcha do Progresso e também a exibição do filme Só a Paz, Onde há Amor, onde nós temos a oportunidade de pensar, repensar um pouco mais sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E quantas vezes nós esquecemos que somos espíritos milenares, que já reencarnamos, desencarnamos inúmeras vezes e voltaremos a reencarnar e desencarnar tantas outras mais. Ora animando um corpo masculino, ora animando um corpo feminino, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Mas não podemos e nem devemos esquecer que somos espíritos com condições do passo adiante. Olha só que interessante a frase provida da espiritualidade. Ninguém reencarnou fadado ao sofrimento. Olha só, ninguém reencarnou fadado ao sofrimento ou à tristeza. Todos nós reencarnamos com plenas condições de sairmos daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Mas para isso precisamos fazer a nossa parte. Porque quantas vezes nós terceirizamos a responsabilidade que é nossa e depositamos nas mãos dos outros.
E cada um de nós, percebendo a sua potencialidade, recordaremos Jesus quando disse que precisamos multiplicar os talentos e não mais enterrá-los. E a pergunta que fica é: será que nós estamos administrando a nossa atual existência? Será que todos nós estamos acompanhando a programação reencarnatória da qual todos nós nos comprometemos? Sim, porque somos espíritos com tarefas definidas. Cada um reencarnou com propósitos. E quantas vezes nós esquecemos que, sendo autores do livro de nossas vidas, cabe a cada um de nós, com a caneta da responsabilidade, escrever a nossa melhor trajetória, sem depositar responsabilidades neste ou naquele, porque é tempo de assumir responsabilidades. Responsabilidade esta que precisamos ter com o pensamento, com o sentimento, com as palavras e com as atitudes. Cada um de nós é responsável por tudo aquilo que constrói, por tudo aquilo que cria, seja de forma mental ou emocional. Existe uma frase muito conhecida que diz: a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Existe um outro pensamento que eu gosto muito que diz assim: Deus é justo, tão justo, que nos dá o livre arbítrio para plantarmos o que quisermos. Só que Deus, Ele é justo e bondoso, porque colheremos exatamente aquilo que plantarmos. E no solo fértil de nossas vidas, quais são as sementes que estamos lançando? Será que nós ainda emitimos sentimentos, pensamentos negativos? Será que nós ainda cultuamos energias deletérias? Será que nós ainda produzimos enfermidades com as nossas posturas, sejam elas mentais ou físicas? Será que ainda travamos verdadeiras guerras mentais, verbais e físicas? É algo para se pensar. Quando nós recordamos da frase: a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória, automaticamente entendemos que se nós criamos energias negativas, atrairemos para nós energias negativas. Se nós ainda criarmos com o pensar, com o falar e com o agir energias negativas, atrairemos para nós energias... Eu não ouvi. Negativas. Alguém daqui ainda sente, pensa, fala ou tem atitudes negativas? Sim ou não? Sim. Mas nós queremos energias negativas ou positivas? Todos nós queremos energias positivas? Sim. Depende de quem para termos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes positivas. Eu não ouvi. E por que ainda temos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes negativas? Quantas vezes nós colocamos a responsabilidade da mudança fora de nós? E a responsabilidade da mudança está em nós. Alguém daqui já ouviu frases como: se Deus quiser, quando Deus quiser, as coisas vão melhorar? Sim ou não? Sim. Mas quem é que tem que fazer por onde para que as coisas melhorem? Nós. Existe uma frase que eu gosto muito que diz assim: ora que melhora. E muitas vezes a gente ora pedindo. E nós deveríamos orar agradecendo. Deus já nos deu tudo o que precisamos? Sim. Não o que queremos. Deus já nos deu tudo o que precisamos? Sim. E por que pedimos? Subiu um pensamento obrigado porque nós somos eternos pedintes. É isso? Quando sairemos desta colocação de pedintes para aqueles que já entendem o processo da evolução, dependência associado aos dependentes, que esperam tudo de todos, consciência associada aos conscientes, que entenderam o recado de Jesus. O que Jesus disse? Levanta e caminha. Nós fazemos o quê? Quantas vezes esperamos que Ele nos carregue no colo? O que foi que Jesus disse? Pegue a sua cruz e me segue. E quantas vezes a gente fala: ai Jesus, dá uma forcinha.
Quantas vezes nós esquecemos que Jesus disse a cada um segundo suas obras, e nós ficamos esperando por Deus, por Jesus, pelo guia, pelo protetor, pelo mentor, pelo pai, pela mãe, pelo irmão, por esse ou por aquele. Não é assim que muitas vezes acontece? A espiritualidade superior tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: se vocês soubessem o tanto que são amparados, auxiliados, mesmo sem pedirem, vocês não teriam tempo para nem reclamar e nem razão. Olha só, se vocês soubessem o quanto são amparados e auxiliados, mesmo sem pedirem, vocês não teriam nem tempo e nem razão para reclamarem. Nós ainda reclamamos? Sim. Eu não ouvi? Sim. Alguém daqui já teve uma DR com Deus? Opa! E quantas vezes nós esquecemos que Deus trabalha incessantemente para que nós, seus filhos, sejamos felizes, que alcancemos os nossos objetivos. Mas a pergunta que fica: por que muitos não alcançam os objetivos? Será que o nosso processo de aprendizado está dentro do aspecto do pedir e esperar, ou trabalhar para progredir? Estamos aqui para esperar as coisas caírem do céu, ou estamos aqui para conquistar? Eu não ouvi. Alguém daqui já pediu sabedoria para Deus? Sim. Quem já pediu sabedoria para Deus, levanta a mão. Como é que se adquire a sabedoria? Pedindo para Deus ou buscando? Lendo, estudando, experimentando, vivenciando? Como é que se adquire a experiência da sabedoria? Pedindo ou conquistando? Vou perguntar de novo. Quem daqui já pediu sabedoria para Deus, levanta a mão. Está conquistando o quê? Matrix, espete o negócio aqui, pronto, todo mundo está sabendo de tudo. Quantas vezes nós entendemos os ensinos de Jesus, mas não os praticamos? Porque cada um de nós é responsável pela sua própria construção moral, intelectual, emocional. A espiritualidade auxilia, mas não faz por nós aquilo que nos compete realizar. A tarefa é minha, a tarefa é dela. Todos nós temos tarefas. A espiritualidade orienta, auxilia, mas nós muitas vezes não queremos orientações. Não queremos o auxílio e o amparo, queremos resoluções de problemas. Eu estou passando por tal problema, eu vou pedir para Jesus. Olha, eu rezo e nada acontece. Poxa, mas eu peço tanto para o meu mentor, eu peço tanto para o guia, para o protetor. E olha só, quantas vezes nós mesmos criamos as dificuldades em nossas existências. Quem daqui tem pensamentos negativos? Mais uma vez, levanta a mão. Boa. Vocês sabiam que esses pensamentos negativos criam os obstáculos que nós pedimos para que Deus os retire? Olha só, nós criamos e pedimos para que Deus retire. Nós criamos de novo e pediremos mais uma vez para que Deus retire. Quando é que esse processo terminará? Nunca, porque eu construo e peço para destruir, construo de novo e peço para destruir. O grande fator do aprendizado é entender os males que nós mesmos propiciamos em nossas existências. Somos nós que atrasamos o passo evolutivo, não é este nem aquele. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: nossa, eu estava tão bem, foi só encontrar fulano na rua que me veio uma energia ruim. Já ouvimos isso? Sim ou não? Mas a criatura muitas vezes não se questiona se aquela energia foi provinda da criatura ou se gerada por ela própria. Porque quando nós cultuamos os pensamentos negativos, geramos energias negativas. E essas energias negativas nos fazem bem ou nos fazem mal? Sabemos disso? A pergunta próxima seria essa: e por que fazemos? É a questão do pensar, repensar
e refletir. Chico Xavier uma vez disse que nós somos os nossos principais adversários. Porque somos nós que colocamos os empecilhos e pedimos para a espiritualidade resolver. Somos nós que criamos as dificuldades e pedimos para que Jesus resolva. Somos nós que colocamos e criamos os problemas e pedimos para que Deus resolva. Só que Deus, Ele é tão bondoso que nos dá justamente o livre-arbítrio e as incessantes oportunidades reencarnatórias para que o Espírito desperte, acorde, perceba qual é o mecanismo da vida, se não Ele mesmo trabalhar em prol da sua própria evolução. Fui claro? Quem é responsável por conquistar a paz? A felicidade? A alegria? A saúde? Quem daqui já pediu paz para Deus? Levanta a mão. A alegria, a paz, a felicidade. Todos nós sabemos o que precisamos fazer, mas mesmo assim, a gente se faz de surdo e mudo, né? A gente continua pedindo para Deus. Deus dá-me felicidade. Alguém daqui já parou para pensar que a felicidade é o resultado dos nossos empenhos? Sim ou não? Sim. Para alcançar a felicidade, eu não preciso construir esse edifício com os tijolinhos da alegria? Sim. Faço ou é mais fácil pedir para que Deus já me dê o edifício pronto? Bem mais fácil? Nós queremos a dificuldade, ou melhor, o desafio ou a facilidade? Mas Jesus pediu para que nós fôssemos para qual porta? Estreita ou larga? Estreita, associada aos desafios. E a porta larga, a facilidade. Nós vamos para onde? Para onde nós vamos? Para a porta estreita ou larga? E nós deveríamos ir para qual porta? Sabemos disso. E por que não vamos? Porque é mais fácil. Boa! Agora a pergunta que fica é: se nós sabemos que os desafios existem para serem superados, porque quando passamos pelos desafios nos tornamos mais fortes e mais sábios, por que mesmo assim a gente não quer enfrentar? Alguém daqui já parou para pensar que um desafio vencido é um desafio a menos que nós teremos na nossa escalada evolutiva? Cada desafio vencido, superado, é um desafio a menos. E nós muitas vezes fazemos o quê? Aglomeramos os desafios. Tem pessoas que dizem assim: eu sou espírita, ou estou espírita, se eu não fizer nesta, eu faço. Aí você pega todos os desafios desta e joga para outra. Se você não deu conta nem dos desafios desta, quem dirá dar conta dos que ficaram desta com os da outra? Não é melhor a gente resolver agora? Sim ou não? Sim. Vamos resolver? Subir um pensamento, se Deus quiser. Quem tem que querer? Somos nós. Criar um movimento. Ação, reação. Se nós ficarmos esperando as coisas acontecerem, jamais entenderemos que somos aqueles que fazemos as coisas acontecerem. Foi claro? Quantos problemas Jesus terá que resolver? Pela quantidade de pessoas que pensam a mesma coisa. Está com um problema, põe nas mãos de Jesus. Já ouvimos isso? O problema foi criado por quem? Pela lei de causa e efeito, na lei de trabalho e na lei do progresso. Quem tem que resolver? Sabemos disso. E por que a gente joga para Deus, para Jesus? Eu não ouvi. Mais fácil? Todos nós queremos mais fácil? Qual o mérito daquele que no dia da prova repassa a prova uma outra pessoa a fazer por ele? Nenhum? Qual o mérito nosso em repassar as nossas provas existenciais
para qualquer um fazer por nós. Eu não ouvi. E quantas vezes a gente quer repassar as nossas provas existenciais para que os outros façam? Lembra que eu disse que ninguém reencarnou fadado ao sofrimento? Então nós entendemos que todos nós que reencarnamos com plenas condições, não só de superar os adversários mentais, emocionais, mas entender, compreender e aprender com tudo isso. Vamos aprender com as dificuldades? Quem quer dificuldades na sua vida, levanta a mão. Vamos lá, gente. Nós esquecemos que justamente com as dificuldades nos tornamos melhores. Querem um outro exemplo? Quem quer reencarnar num planeta melhor, levanta a mão. Já na próxima existência, hein? Quem quer reencarnar num mundo melhor, levanta a mão. A pergunta é, já estamos melhores? Se você pudesse escolher o momento ideal para você e para qual seria? Você pode escolher, aproveita. Qual o momento que você optaria? Agora? Quem quer desencarnar agora, levanta a mão. Melhor rever conselhos, né? Quantas vezes nós falamos aquilo que não prestamos atenção? Reproduzimos o passado no presente e, se bobearmos, levaremos o presente para o futuro. Eu costumo dar um exemplo assim. Alguém daqui já ouviu frases como: não coloque chinelo emborcado embaixo da cama porque mata a mãe? Já ouvimos isso? Não durma com a roupa pelo avesso porque morre. Já ouvimos isso? Quer tirar a visita indesejada de casa, faz o quê? Boa. A pergunta é, tem coerência? Quantas vezes a gente fala aquilo que nem nós acreditamos? Então por que falamos? Será que estamos administrando melhor o nosso tempo ou perdendo tempo? Alguém daqui já parou para pensar que cada segundo que passa é um segundo que não voltará jamais? Que cada dia que passa é um dia a menos aqui no campo físico? E que todos nós retornaremos à pátria espiritual? Pensem na sensação de voltar com o dever cumprido. Agora pensem naqueles espíritos que já retornaram derrotados mais uma vez. Não pela vida, mas por eles próprios. Sabem aqueles espíritos que ficam sempre esperando alguma coisa acontecer? Eu vou esperar as coisas melhorarem para começar a fazer alguma coisa. Já ouvimos isso? Não espere as coisas melhorarem para começar alguma coisa. Comece alguma coisa para as coisas melhorarem. E nós muitas vezes ficamos sempre esperando que alguma coisa, sabe aqueles sinais? Ah, Deus, me dá uma luz. Ah, Deus, dá-me um sinal. Cadê o meu mentor naquele momento em que eu mais preciso? Só que a gente se esquece que o mentor já está gritando na acústica da alma: criatura divina, o que você está fazendo com a sua vida? E mesmo assim a gente não quer ter ouvidos de ouvir, muito menos olhos de ver. Mas Jesus disse que nós precisamos aprender a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, aprendendo a enxergar com os olhos da alma e a ouvir com os ouvidos do coração. Fazemos isso? Deveríamos fazer? Por que não fazemos? Depende de quem para fazermos. Vamos começar a fazer quando subiu um pensamento, eu peguei, só Deus sabe. Quantas vezes somos nós que, em vez de viver, existimos? Qual a diferença entre viver e existir? Viver, aproveitar as 24 horas do nosso tempo em prol de nós mesmos. Existir, ficar só reclamando que a vida está difícil, que isso e aquilo não acontece.
Só que nós precisamos criar esse movimento que eu disse anteriormente, é a reação. Mas eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: ah, mas eu sou assim mesmo, eu não mudo. Querem gostar de mim, gostem do jeito que eu sou. Já ouviram isso? Será que uma pessoa que pensa dessa maneira, ela está preocupada com a sua evolução? Não. Sabe aquelas pessoas que não mudam e querem uma vida diferente, melhor? Impossível. Nada muda. Se você não mudar, tudo se repete. Atitudes iguais geram resultados. Infelizmente nós ainda nos pegamos. Ah, mas isso é assim. Ah, vai ser assim, pronto, acabou. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Síndrome de Gabriela, ainda temos? Sim ou não? Precisamos nos livrar, transformar o negativo em positivo? Faremos quando subir um pensamento, eu peguei, pode ser na próxima segunda-feira. Quantas vezes nós temos o hábito de adiar aquilo que precisamos, mas não adiamos aquilo que queremos? Quantos de nós, por quantas vezes, não mede esforços para aquilo que quer, deseja, almeja, mas quando somos convidados a fazer alguma coisa em prol de nós mesmos, colocamos ali dificuldades? Querem um exemplo? Eu costumo sempre brincar com as pessoas dizendo o seguinte: nas casas espíritas, normalmente há escolas e sempre há convites. Olha, nós iniciaremos uma nova turma segunda-feira. Quem quer se matricular para conhecer um pouco mais sobre si mesmo, sobre o Espiritismo? Quando? Segunda. Dia péssimo. Qual horário? 20 horas. Horrível. Mas a pandemia está sendo controlada. A grande maioria já tomou a primeira dose e muitos já estão imunizados com a segunda ou com a dose única. Pois bem, vamos supor que no ano que vem teremos uma festa que promete ser a festa do ano para recompensar todo o tempo perdido. Adivinha o dia que vai cair a festa? Qual o horário? O que a criatura vai dizer? Não, dia ruim, horário péssimo, ou esta festa eu não perco por nada deste mundo. Sabe aquela situação quando você está em casa e você fala assim: ah, eu queria tanto ir no centro, aí você abre a janela, tá aquela chuva. Aí você fala: ah, chuva, aí não chegar molhado, não vai rolar não. Até porque o centro espírita não vai mudar de endereço, então eu vou na próxima semana, certo? Mas e se for para aquela festa, o que você pensa? Ah, deixa para lá, eu vou numa outra, ou você procura aquela sacolinha de plástico para colocar no cabelo para não estragar a sua chapinha e vai assim mesmo. Eu não ouvi. Quantas vezes nós adiantamos um passo para aquilo que queremos, mas atrasamos um passo para aquilo que precisamos? É um grande exemplo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para que a gente pense e repense que a doutrina espírita não está à parte, ela faz parte. E nós vivemos isso cada segundo. Não é só dentro de um centro espírita que somos ou estamos médiuns. Nós estamos espíritas a qualquer momento e em qualquer lugar. Por isso a responsabilidade daquilo que a gente pensa é o que Jesus frisou lá atrás: vigiai e orai. Vigiamos? Eu não ouvi. Deveríamos vigiar os pensamentos? E por que não fazemos? Quem daqui faz evangelho no lar? Levanta a mão. Quem faz uma prece em casa? Quem daqui já pediu para que a espiritualidade venha higienizar teto, paredes e chão? Quem sujou? É responsabilidade de quem manter limpo. Mas para que eu vou me preocupar se é só pedir para a espiritualidade vir e limpar? Olha só o círculo vicioso.
Nós sujamos, a espiritualidade limpa. Nós sujamos de novo, a espiritualidade volta a limpar. Nós continuamos sujando e a espiritualidade continua limpando. Quando é que esse círculo vicioso terminará? Agora os encarnados. Nunca. Temos que mudar. Sim ou não? Sim. Mudar dói, mas não mudar dói muito mais. E nós muitas vezes não optamos em mudar, porque queremos mudanças. Deus dá-me paz, Deus dá-me alegria, Deus dá-me isso, Deus dá-me aquilo, mas conquistar, que é o papel de cada um, não fazemos. Esquecendo que Deus nos ama da mesma forma, que Deus nos dá as mesmas possibilidades para todos. Mas o que faz a grande diferença na vida deste ou daquele é o empenho que cada um deposita em intensidade e em velocidade na sua própria evolução. Eu posso optar, ficar na zona de conforto, sentadinho no banquinho do comodismo. Ou eu posso optar em ir para a zona de confronto, a zona de ação e produzir o meu melhor em prol de mim mesmo e, consequentemente, daqueles que estiverem ao meu redor. Sabemos disso? Fazemos. Deveríamos fazer? Depende de quem para isso. E faremos quando? Hoje até meia-noite. A única certeza que temos é que todos iremos desencarnar, certo? Como, quando? Não sabemos. Ok. E se nós desencarnarmos hoje, às 11 horas da noite? Quantas vezes nós ouvimos criaturas adiando a sua própria evolução, exclamando frases como: depois eu leio, depois eu pego, depois eu vejo, depois eu assisto, depois eu isso, depois eu aquilo. Como se tivesse a certeza que vai ter esse depois. Quantas vezes esquecemos que o nosso melhor tempo é este, aqui, agora. É o presente, porque o passado já foi, o futuro não chegou. E nós temos que aproveitar o instante em que temos condições para agirmos, para nos melhorarmos, aprimorarmos. E não ficar depositando em um futuro incerto aquilo que nós deveríamos fazer no presente correto. Bacana? Alguma pergunta? Subiu o pensamento lá atrás, eu peguei: Celso, como é que eu vou dormir esta noite? Pensando, porque muitas vezes a gente não tem o hábito de pensar. Muitas vezes a gente vai à casa espírita e não lembra nem do tema que foi passado. E aí a gente chega em casa, as pessoas nos questionam: onde você estava? Aí eu fui lá no centro tomar um passe. Porque a gente nunca fala que vai ouvir palestra, né? A gente vai sempre tomar um passe. Aí eu fui ali tomar um passe. Mas eles fazem palestras? Fazem. Qual foi o tema? Não lembro. Tá, mas falou alguma coisa. O que ele falou? Não, tenha fé em Deus que tudo vai dar certo. Quantas vezes nós queremos ouvir: tudo vai dar certo, tenha fé em Deus que tudo vai dar certo. Queremos ouvir ou não? Sim. Eu não ouvi. Sim. Mas já paramos para refletir como é que tudo pode dar certo se continuarmos fazendo tudo errado? Eu não ouvi. E quantas vezes nós refletimos se as nossas atitudes estão coerentes com aquilo que desejamos enquanto resultados? Eu quero amar o próximo. Eu estou fazendo por onde amar o próximo? Essa reflexão é fantástica. Quer ver? Quem ama a Deus aqui, levanta a mão. Todo mundo? Ok. Quem daqui ama a si mesmo? Levanta a mão. Quem daqui ama o seu próximo sem olhar para o lado para ver quem que é o mais próximo? Vai que comete uma gafe. Amamos o nosso próximo? Ok. Então reflitamos nessas frases. Vocês responderam que amam a Deus, certo? E ainda colocaram uma força ali de todo mundo. Só que a espiritualidade superior nos alerta, adverte, dizendo que ninguém ama a Deus sem antes amar o seu, assim como ninguém ama o seu próximo sem antes amar a si. Ok. Quem daqui se ama? Boa. Alguém daqui já acordou virado no giraia?
Expressando frases como: cuidado que hoje nem eu estou me suportando. Para voar no pescoço de um não precisa muito. Sim ou não? Quando nós despertamos desta maneira, estamos nos amando, criamos qual tipo de energia, positiva ou negativa? E esta energia que nós criamos, negativa, nos fazem bem ou mal? Sabemos disso? Sinal de amor? Alguém daqui ama o seu próximo? Uma reflexão que eu gosto muito de fazer. Quem daqui dirige, levanta a mão. Lugarzinho bom para amar o próximo é onde? No trânsito. Pensa naquela segunda-feira, onde estamos ali na nossa faixa da de repente vem um carro que não sabemos de onde, sem seta, nos dá aquela fechada. Pronto. Tiramos o pé do acelerador, colocamos o pé no freio e exclamamos com toda a veemência: vai com Deus, meu irmão. É assim que acontece? Viu? Aqueles que não dirigem, mas estão conosco no banco do passageiro ou no banco de trás, comungam do mesmo pensamento e exclamam em voz alta: ah, nós temos certeza que este irmão está com muito mais pressa do que a gente. Não é assim que acontece? Alguém daqui já foi ao banco no 5º dia útil? Sabe aquele momento que cai o sistema, quebra o ar-condicionado, o negócio não vai, a gente percebe que já estamos há horas, somos o último da fila, então para passar um pouquinho o tempo, a gente dá uma olhadinha lá para fora, percebe que uma criatura acabou de adentrar a agência. Foi até o guichê, efetuou o pagamento, olhou para a gente e deu aquele tchauzinho. Qual o sentimento que emitimos à criatura? De amor. Ao próximo, né? Porque se eu te pegar, eu abraço o seu pescoço, hein? Olha que beleza, olha o amor ao próximo. Não é? Isso porque nós sabemos que é um direito reservado. Foi um ótimo exemplo. Você é o próximo da fila, você fala: bom, ainda bem que vai acabar. Chega um idoso. 2, 3, 4, 5. Isso porque nós amamos o próximo, certo? Alguém daqui já discutiu com alguém? Quantas vezes, quantos de nós já discutimos com uma pessoa e ficamos remoendo aquilo por dias? E pior, dividindo com os familiares e amigos. Você não sabe o que aconteceu comigo. Sabe fulano? Sabe fulana? Então, olha só, senta porque essa você vai cair. Não é assim? E aí a gente divide o veneno com a criatura. Estamos fazendo bem ou mal a ela? Sabemos disso? E olha só, um grande momento para pensarmos. Faz tanto mal que muitas vezes a criatura que está ouvindo fala: olha, não sei como você aguentou, porque eu estou aqui já nos cascos. Ela começa a vivenciar e sentir todo aquele peso. E olha só a nossa construção negativa. Isso porque nós amamos o próximo, certo? Quantas vezes, quantos de nós já ficamos remoendo situações negativas? E aí a gente fica pensando: por que eu não falei isso? Não, eu não sei onde isso vai com a cabeça, porque não voei em cima do pescoço dela. Não, com certeza é o meu mentor que protegeu, porque não a mim, a ela. Mas, né? E quantas vezes a gente não pensa que nós ainda não estamos nas condições que colocamos e que apresentamos aos outros, porque nós precisamos mudar e não esperar mudanças. Deus dá-me paciência. Alguém já ouviu isso? Deus vai te dar paciência? Deus vai te dar paciência ou meios para que você aprenda a ter paciência? Quem pede meios? Deus vai te dar felicidade? Ou vai te dar meios para que você consiga construir a própria felicidade? Quem pede meios? A Sandra costuma falar uma coisa que eu gosto muito, que ela diz assim: cuidado com o que você pede. Porque se você pedir força, virão situações para que você exercite a sua força. E aí a pessoa fala assim: ah, mas eu não quero desafio. Como se evoluir fosse tão tranquilo. Eu me recordo antes da pandemia, pessoas dizendo assim: ah,
A transição planetária vai ser uma coisa tão sutil que a gente nem vai perceber. Ouvi muitos e veio a pandemia, esse chacoalhão moral, onde cada um de nós tem a oportunidade de olhar para si mesmo. Perante a uma civilização de espíritos reencarnados, onde muitos estavam com os olhos fixados em sentimentos como inveja, orgulho, egoísmo, entre tantos outros sentimentos de ordem inferior, fomos convocados a reavaliar os nossos conceitos, os nossos atos. Hoje nós temos a oportunidade de colocar na prática o amar uns aos outros. Temos a oportunidade de sermos mais solidários, sermos mais gentis, de termos mais empatia. E quanto tempo faz que nós estávamos tão distantes? Parece que foi ontem. E aí nós ouvimos muitas pessoas dizendo assim: não vejo a hora dessa pandemia passar para as coisas voltarem a ser como... As coisas não voltarão a ser como antes. Nem podem, nem devem. Precisa ser melhor do que antes. E nós estaremos melhores? Sim ou não? Precisamos é uma boa. A pergunta é: estaremos ou não? Alguém daqui já ouviu aquela frase que diz: a vida é feita de escolhas? Mas cuidado para você não se tornar um prisioneiro das consequências. Nós vamos apresentar agora o filme Só a Paz, Onde Amor, mas antes, a continuação, que é o livro A Marcha do Progresso. Alexander, que é o espírito comunicante, ele diz o seguinte: a marcha do progresso não cessa. No arado da vida, as sementes que plantamos são os frutos que colhemos. Tudo é aprendizado, mas não precisamos ceder às dores para saber que dói. Nos entregarmos às escolhas ruins para entendermos que o resultado final será o pior possível. O mundo é uma grande escola e todos nós somos professores e alunos, ora ensinando, ora aprendendo diariamente com as nossas atitudes. E aí ele traz uma frase muito conhecida enquanto ele estava reencarnado, que é: só o amor constrói pontes indestrutíveis. Alexander, que esteve conosco nesta existência, infelizmente pelas portas do suicídio, da overdose, acabou retornando à pátria espiritual e se deparou com tantos outros jovens nas mesmas condições, e solicitando a espiritualidade superior para que pudesse advertir a cada um, conseguiu fazer parte desse grande trabalho, onde com a literatura tem a condição de orientar jovens há mais tempo e os jovens conhecidos como adolescentes. Temos a oportunidade de ler, assimilar e vivenciar. A espiritualidade superior alerta dizendo que a grande maioria de nós estamos retornando antes do tempo programado, não só pelas drogas lícitas e ilícitas, mas por vários tipos e graus de viciações mentais e emocionais. Durante a psicografia do livro, eu questionei se estaríamos voltando como suicidas, conscientes ou inconscientes. E a espiritualidade responde dizendo: conscientes, porque todos aqueles que se utilizam dos malefícios sabem do mal que está fazendo a si mesmo. Todos aqueles que utilizam as drogas lícitas e ilícitas sabem do mal que provocam não só no corpo físico, mas principalmente no corpo espiritual. Todos aqueles que ainda sentem sentimentos e emoções como raiva, mágoa, rancor, ira, ódio, sabem dos malefícios provocados não só no corpo físico, mas principalmente no perispírito, o corpo espiritual. Todos nós sabemos, mas pelo livre-arbítrio, cada um tem a decisão em trilhar pelo caminho que escolher. Mas, para cada atitude, uma consequência. Bacana? Eu vou pedir para que apague as luzes para a gente colocar o filme, que é justamente: temos o livre-arbítrio, podemos escolher os caminhos, mas as consequências virão. Bacana?
Só para finalizar essa primeira parte, sabe aquelas pessoas que dizem assim: o corpo é meu, faço dele o que eu quiser? Já ouvimos isso? O corpo é nosso? É nosso? É um empréstimo. Tanto é que a primeira coisa que fica aqui no plano físico é o... Eu vivi nesta existência passada momentos oscilantes de guerra e paz. Muitas vezes cedi às influências de espíritos viciados, sem me dar conta do que estava acontecendo comigo. Permiti que o vício me afastasse de todos, de tudo que eu mais amava. Passei um tempo remoendo as situações que doeram incrivelmente como nenhuma outra dor sentida. Aceitar a minha nova condição foi algo bem difícil. Eu queria voltar aos braços da minha família, voltar para a minha vida, e a impossibilidade disso me consumia como uma ferida que não cicatrizava, minava as minhas forças. A vida, mas não tenho a pretensão de ser um herói, mas humildemente me sinto no dever de falar sobre a vida mal vivida, antes que o pior aconteça. Levar uma visão diferente da vida não é fácil, ainda mais quando se trata de algo que desconhecemos, mas a força-tarefa é intensificar a luz, tanto para o início quanto para o fim do túnel de alguém. Muitos retornam ao mundo espiritual em péssimas condições e, em muitos casos, muito antes do tempo programado. Quantos trocam um corpo saudável por uma alma intoxicada, uma mente poluída e obscura? O mundo se torna desconhecido quando você não quer vê-lo e nem conhecê-lo. A realidade torna-se fantasia para aqueles que querem permanecer cegos em um mundo de verdade. Não há pausa, não há descanso. Só uma intensa atividade moral, com as mais terríveis perseguições mentais que aprisionam os viciados de toda a ordem, deste e do seu lado da vida. A experiência no corpo físico passa, e a maturidade após a vivência precisa desabrochar na consciência de todos nós. Não somos mais tão ingênuos ou desprotegidos, e encarar a responsabilidade de nossas escolhas que nos levam a algum lugar é nossa tarefa. O passado é página virada. Aproveite o presente como oportunidade para realizar o que precisa fazer.
Agora, faço parte de um trabalho grandioso e de suma importância. Alertar os jovens de todas as idades sobre os perigos das viciações, sejam elas mentais ou emocionais, além das drogas lícitas e ilícitas que escravizam o espírito nos dois planos da vida. Quantos se entregam descontroladamente ao alcoolismo, às drogas e a todos os tipos de viciações em busca de diversão ou de uma saída errada? Quantos entorpecem as mentes? Quantos se afastam deles mesmos? Quantas pessoas se entregam às sensações passageiras sem se darem conta das dores ininterruptas que passarão deste lado da vida? Prazer ou desespero? Demorei muito para entender o que havia feito comigo e com aquele que interrompi bruscamente a experiência física. O que eu fiz? Alguém me ajuda! Quando consegui ser amparada, passei por muitos acolhimentos, tratamentos e aos poucos fui melhorando. Como outras meninas da minha idade, pensava que o corpo era meu e poderia fazer com ele o que eu quisesse. Mas estava errada. Tinha um namorado e às vezes dormíamos na casa dos pais dele. E numa dessas vezes acabei engravidando. Tomei coragem e contei para o meu namorado, que ao invés de me dar apoio, disse que a minha gravidez não era problema dele. Eu tô grávida. Ricardo, seguir. Espera! Eu estava tão desesperada, estava com tanto medo da reação dos meus pais, dos meus familiares, das pessoas que me conheciam. Então, desesperada, fiz a pior escolha. Não sabia que caminhava ao encontro da morte do corpo, do fim daquela oportunidade da matéria. Cada segundo que passava, mais próxima eu ficava de um sofrimento ainda maior.
uma destas inúmeras clínicas abortivas, deitei numa maca, dormi e acordei numa outra realidade, com uma dor insuportável. O que eu fiz? Alguém me ajuda! Fiquei neste estado por um bom tempo, rodeada de olhares perversos, aterrorizantes, e ainda ouço as ameaças do espírito que neguei a existência física. Carrego essa dor, o peso de ter tirado a minha e a vida de alguém. Não foi só o ato do aborto que abriu as portas para minha queda moral, mas toda uma vida desregrada e sem responsabilidades com a minha própria existência. O corpo não é nosso, é somente um empréstimo para vivenciarmos as experiências físicas. Teremos que dar conta quando nos separarmos dele. Viva da melhor forma que puder. Diga sim à vida. De onde vêm as vozes que me fazem crer no que não posso ver? De onde vem o amor que me embala na dor, que diz que dor não é sofrer? De onde vem a luz que me conduz ao meu viver, que me mostra o caminho a percorrer rumo ao meu mundo inteiro? Gostaram? E a gente percebe a mensagem e esquecemos que Deus nos ama, mas infelizmente são as nossas escolhas que trazem os resultados. Existem espíritos que estão sofrendo nesse exato momento no umbral? Eu não ouvi. Sim. Quem pode salvá-los? Eles mesmos? Por que nós, infelizmente, no nosso umbral consciencial, queremos acreditar que qualquer um pode nos salvar, menos nós mesmos? Eu quero agradecer aqui ao Messias, que está presente, que também fez parte desse curta-metragem. Ele fez o papel do comunicador, do Alexander, do espírito comunicante. Teve outras pessoas também que participaram. Quero agradecer ao Edson, agradecer a Ney, agradecer a todos os trabalhadores que de uma certa forma nos ajudaram, direto ou indiretamente, a Simone que está aqui, o filho,
para que a gente conseguisse fazer um trabalho que foi no momento crítico da pandemia, onde nós iniciaríamos em fevereiro de 2020, e aí em março, para tudo. E mesmo assim nós tínhamos um compromisso de trazer a mensagem em forma de filme. Porque nós sabemos que quantos veículos estão disponibilizados para a nossa consciência, ou melhor, para a nossa conscientização. Nós temos livros, nós temos palestras, nós temos filmes, nós temos novelas, nós temos informativos, nós temos a internet. Mas a pergunta que fica é: quantos de nós buscam adquirir estas informações? Porque as orientações são trazidas pelo plano maior, só que nós precisamos buscar. Recordando Emmanuel, o conhecimento paira em todo o universo, mas cabe a nós alcançar, assimilar e vivenciar. Não podemos alegar ignorância. Não podemos mais alegar ignorância. Ah, eu não sabia. Todos nós sabemos. E por sabermos, temos o livre-arbítrio para escolhermos os caminhos que queremos trilhar. Cientes e conscientes que as nossas escolhas nos levarão aos resultados das mesmas. Bacana? Eu encerro então com um lembrete, lembrando, claro, que Deus nos ama, Jesus nos ama, a espiritualidade nos ama, mas nós precisamos aprender a nos amar. Precisamos aprender o quanto antes a criar aquilo que nos faz bem, a deixar aquilo que nos faz mal. Durante a nossa caminhada evolutiva, temos as possibilidades de pegar e largar a todo instante. Então, por que não pegar aquilo que nos faz bem e largar aquilo que nos faz mal? As viciações, independente de quais sejam, estão conosco, não são nossas. E se estão conosco, nós temos condições plenas de transformar o negativo em positivo. Eu encerro com uma mensagem da Gertrudes, que é um dos espíritos benfeitores que organizaram o livro, que diz assim: meus irmãos, sempre haverá oportunidade de reconhecer e corrigir os atos falhos do passado. Liberte-se das algemas que o mantêm preso às imperfeições, às dores pungentes que lhe agridem os ideais mais elevados. O vício é caminho tortuoso que leva ao abismo do sofrimento, ao disparate das próprias emoções, sombras que obscurecem as trilhas do amor que precisa trilhar. Não cultive sentimentos de ordem inferior, além de enfermiços nos dois planos da vida, são energias deletérias que expurgam feridas na alma. Estabeleça suas forças, revigore suas energias em prol de sua própria transformação e sustentação no bem. Caminhe sem medos ou receios, supere o insuperável. Abrace a alegria dos bons momentos e torne-se cada vez mais feliz. Gertrudes. Eu encerro com uma frase muito conhecida do espírito Alexander, que diz que quando o homem está em paz, não quer guerra com ninguém. Histórias, nossas histórias. Dias de luta, dias de glória. Luz e paz a todos. E eu convido vocês a lerem o livro, a conhecerem a obra, a Marcha do Progresso. Tenho certeza que, assim como mudou a minha perspectiva em relação à vida e os compromissos, tenho certeza que mudará de vocês também. Um grande abraço, um ótimo domingo a todos. Eu devolvo a palavra agora para o Messias para dar sequência aqui aos trabalhos desta manhã. Muito obrigado mais uma vez, né? É sempre muito boas essas palavras. Então, que a gente pegue essas palavras, a gente coloque para dentro e façamos essas palavras atitudes. Que paremos de terceirizar essas responsabilidades que a gente tem muito esse hábito, até por conta de algumas crenças que a gente traz, né, alguns vícios, mas o conhecimento, depois de dado, será cobrado. Então,
há um primeiro momento, há um primeiro impacto, isso aí às vezes até incomoda a gente o tempo inteiro, parece que ele está apontando o dedo e julgando. Não é julgar, é mostrar que apenas nós temos a capacidade, a obrigação de fazer. Então que trabalhemos essa nossa missão de superarmos os nossos desafios a cada dia. Isso é preciso para que cresçamos e que a gente atinja os objetivos enquanto encarnados. Cuidemos do corpo, cuidemos do espírito. E que estejamos sempre em paz. Como já disse, onde há o amor, há a paz. Então, serei breve, agora para que possamos encerrar, deixo aqui o meu muito obrigado aos céus, à casa. Obrigado pela presença de todos. A casinha, cada dia mais bonitinha, cada dia mais a nossa cara, porque isso aqui é amor, isso aqui é união. E só quem está passando por isso, eu estou até emocionado hoje, a Betinha ontem, a Simone. Cada preguinha, cada tinta que a gente faz, agradecer ao Zé também, a todos. Isso aqui é uma vitória não só nossa, de todos nós. Isso daqui é para todos, para que todos se sintam bem e saiam daqui leves e com a certeza de que juntos nós podemos. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado e gratidão a Deus e a todos vocês.